Bom, pessoal, de volta novamente, sequência das nossas videoaulas. Uma outra coisa que eu também já detectei aqui, que está causando um erro, principalmente na hora de alterar, é em relação a esse campo aqui, o TXT nome, é um campo que não existe. Então, quando eu clicava em alterar, ele dava um erro, né, de que o objeto não existe e tudo mais. Então, vou colocar a mesma coisa que está aqui, ó, TXT data set focus. Já que esse campo não existe, eu vou mandar focar aqui dentro, tá? Vamos fazer aqui mais um teste, tá? Aparentemente está tudo funcionando agora. Creio eu que já dá para passarmos para a parte da gravação dos itens do pedido. Então aqui nós abrimos o pedido, vamos fazer a inclusão. Não existe item, vamos gravar. Gravou. Consultar, está aí um item gravado. Vamos incluir mais um. Gravar novamente. E aí está o outro pedido. Então o 31 e o 32. Agora vamos tentar alterar. Alterar, gravar. Beleza. Tá funcionando. Gente, acho que agora o procedimento, vamos testar também aqui a alteração antes de mais nada, que aqui na exclusão, tinha dois registros, excluía um e ele desabilitava os controles como se não existisse mais nada. Então vou excluir de novo e então está funcionando. Então o próximo passo agora, que nós vamos fazer imediatamente, é fazer as rotinas de inserção de itens, tá? Bom, vamos abrir então o nosso formulário de pedidos. E vamos para isso ter que fazer o seguinte, desenvolver uma rotina à parte que vai fazer esta inclusão de produto. Ou seja, assim que fizermos o update, darmos o refresh e buscarmos de novo, né, aquele registro que acabamos de gravar, que é nessa linha de cima aqui, nós vamos mandar inserir os itens. Tá? Vamos colocar aqui, né, chamar aqui uma procedure que nós vamos criar ainda, insere itens, tá? Insere itens, só isso, ela é apenas uma procedure, não é uma função, não tem retorno nenhum, e nós vamos cá para baixo, depois de mostrar, criarmos essa procedure. Na verdade ela já existe aqui. Eu não lembro se nas aulas anteriores, se eu cheguei a fazer isso passo a passo com vocês, ou se eu depois, né, sozinho, fiz essa inclusão, porque teve uma parte que eu pensei o seguinte, olha, além de, ao invés de fazer linha por linha, digitando e explicando, por que não colocar toda a procedure, né, já pronta, e explicar o que cada linha faz, né? Então, essa insere item já existe, né? Não sei se o nome que eu coloquei foi exatamente insere itens, exatamente. Então vamos comentar essa linha, né? Esse bloco aqui de procedimento, linha por linha, né? Então o que eu fiz aqui, primeiramente? Eu declarei uma variável, né? O que vocês vão ter que fazer? Vir digitar vocês mesmos, né? Isso aqui, ó, private sub, insere item. E ele vai já adicionar o início, né? E o end sub, tá? E aí vocês vão começar fazendo declarações de uma variável. Vocês vão criar uma variável chamada id underline delete, as string, do tipo string. Essa variável, ela armazenará comandos, né, de deleções, baseado em que? Baseado num loop que será feito no grid. Esse loop, o objetivo dele é encontrar registros, linhas ali, que o ID, o campo ITP ID estejam nulos. Ou seja, então é isso, para vocês entenderem melhor, tá? Observem que aqui eu adiciono um campo, o primeiro campo chamado ITP ID. O ITP ID é a chave primária da tabela ITP, a tabela ITP Pro ID, que é o campo que é a chave primária da tabela Pro ID. O ITP ID, quando estou inserindo um novo registro, ele ainda não existe, ele só vai existir quando eu mandar fazer a gravação, o update, né, lá na tabela ITP.
Então, se esse campo estiver vazio, quer dizer que esse produto ele foi incluído neste momento. Toda vez que eu vim aqui e apertei F3 e incluir, esse produto é novo. Mas por que eu tenho que criar o ID delete? Porque imagine o seguinte, eu gravo, né, um pedido com 3 itens e depois resolvo acrescentar mais itens nesse pedido. Então, o que o sistema vai fazer? Ele precisa identificar o que já existe lá e o que ainda não existe. Porque os que já existem, ele vai fazer um edit. Os que não existem, ele vai fazer um add new. Tá? Esse é uma necessidade, é um caso. Um outro caso seria o que? Eu gravei um pedido com 5 itens. E aí eu precisei excluir um item desse pedido. Então, o que eu faço? Esse ID delete é principalmente para isso. Tá? A parte que eu expliquei de acrescentar é uma outra parte. Tá? Eu acabei misturando, mas o ID delete é para isso. Ou seja, um ID que eu vou ter que deletar. Então, o que eu faço? Eu mando fazer um for dentro do iGrid e aí eu guardo todos os IDs que existam aqui. Então, os IDs que existem aqui são os IDs que eu não vou deletar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar deletar todos os dados da tabela ITP que os produtos estejam relacionados com esse pedido, tá? Vou colocar uma condição. E os IDs não estejam incluídos naquela variável ID delete, tá? Então, vamos continuar a comentar. Então, o que eu faço? Declarei a variável, fiz um for, começando de 1 até a quantidade de linhas que existiram no meu iGrid, e aqui ele vai fazer esse laço. Se eu tiver 3 produtos, ele vai fazer 3 vezes. E ele vai verificar se o iGrid cell value e 1, ou seja, I corresponde à linha, né? Vou começar na linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, aí vai. Então, se naquela linha, a coluna 1, ela for diferente de vazio, ou seja, tem ID, tem um código lá dentro, quer dizer que já existe na tabela, né? Se for diferente, o que eu faço? Eu vou fazer isso realmente para os que forem diferentes. Se tiver vazio, quer dizer que eu acabei de incluir. Eu só quero preservar aquilo que eu mantive no grid ali. Então, se for diferente, eu venho aqui e falo que se essa variável, né, ela estiver vazia ainda, quer dizer que é o primeiro for, né? Se ela estiver vazio, então id delete vai ser igual ao valor que estiver naquela coluna. Então, digamos que existe um produto, né, um item inserido na tabela ITP com o ID número 1. Então, id delete vai estar igual a 1. Se não, né, id delete vai ser igual ao próprio id delete, mais concatenado, né, com a vírgula, e mais, né, o próprio valor que estiver naquela outra. Por quê? Isso aqui, ó, esse pedaço aqui vai executar apenas quando o i for igual a 1, e essa parte vai ser executada quando o i for maior que 1. Né? O i maior que 1. Por quê? Ele vai criar uma espécie de array, ou seja, vai criar uma espécie de algo assim. Ó. Por exemplo, digamos que eu tenho 1, 2 e 3 que eu quero conservar. Quando o i for valer 1, vai trazer o número 1. Quando for 2, ele vai trazer o que está na variável iDelete, mais a vírgula e mais o 2. Na terceira vez, ele vai trazer o que já está no iDelete, que é isso aqui, mais a vírgula e mais o valor que estiver naquela linha daquele iDelete. Então, ele vai criar para mim uma espécie de um array, né? Então, eu vou usar esse array para preservar os ITPs que estiverem nesse ID, ok? Então, o que eu fiz aqui? Feito isso, né, ele montou o array com as expressões. Então, vai fazer o quê? Aí, depois que ele fez isso, ele vai verificar se ele encontrou algum valor, se o IDDelete encontrou algum valor. De repente, né, todos estão sendo inseridos agora. Então, se for diferente de vazio, ele vai chamar o conexão, né, um objeto banco de dados, o método execute do objeto conexão e manda executar essa query. Ou seja, delete from ITP itens pedido, where, né, quando, onde, ITP pede ID, seja igual ao pede ID do RS padrão, ou seja, o pedido que estou aberto nesse momento, é esse aqui. Então, eu quero excluir todos os itens que estejam desse pedido, e que o ITP ID não esteja, né, note, você está negando,
in e delete. Então esse delete vai aparecer lá 1,2,3, né? Então é assim que ele vai estar fazendo. Depois que nós mandarmos executar, eu vou depurar e vou extrair para vocês. Então ele vem aqui e faz a deleção, tá? Depois nós vamos colocar uma depuradora aqui para nós vermos direitinho qual a query que ele montou, fazendo essas concatenações. Se não, ou seja, se o ID delete for igual a vazio, então ele deleta tudo. Quer dizer que não existe nada lá que você queira preservar, né? Ou tudo que você acabou de incluir realmente não exista lá, foi uma tentativa de inclusão agora, um pedido novo. Então ele não vai deletar nada, né? Então assim, mas essa aqui é a condição para que ele faça essas deleções com segurança, tá? Porém aqui, ó, tem um erro aqui, tá? Esse código certamente eu copiei de algum outro projeto meu, colei aqui, porque aqui não é ORD ID, é PED ID, tá? Depois eu deixei esse código direitinho na tela, montado, para que vocês consigam copiá-lo. Por enquanto deve ter que estar cortando alguma coisa aqui, tá? Então, beleza, aí ele deletou. Então quer dizer que neste momento a tabela ITP só possui lá dados que deveriam continuar, né? E aí o que eu faço? Eu faço um select trazendo esses dados que restaram lá depois dessa deleção, tem ela ocorrido ou não. Então eu fiz um select, seleciono todos os dados da tabela ITP itens pedido, onde o ITP pede ID seja igual a RS padrão pede ID. RS padrão se refere, né, ao objeto que representa a minha tabela de pedidos, que fica aberta na memória do computador enquanto aquele formulário pedidos estiver em modo show, né? Depois que ele é executado e mostrado na tela, ele está disponível em todo o formulário, né? Aí, feito isso, eu mandei abrir, né, no modo de NASET, mandei abrir, mandei fechar o itens de novo. Close. Esse tem close aqui, eu não sei a necessidade dele. Close open. Esse aqui acho que é desnecessário, tá? Conexão, tá? E coloquei aqui um tratamento de erro também, né? Aqui eu mandei abrir o meu SQL. Open, não, esse aqui tá errado também, tá? Vamos remover isso aqui. Porque existem, gente, dois modos, dois motores, né? Duas tecnologias de acesso a dados. Uma é essa que nós estamos usando, que usa a biblioteca DAO 3.6, né? Que é essa aqui. E existe uma outra que eu também utilizo no projeto, que é a ADO. A ADO, em uma outra oportunidade vou mostrar como funciona, mas como esse bloco de procedimento deve ter trazido de um projeto que eu utilizei, a ADO, ele trouxe alguns erros aqui. Lógico que ao executar isso aqui, provavelmente vai dar alguns erros, nós vamos também passar um pente fino. Então o que eu fiz aqui? Depois que eu fiz esse for no grid, né, deletei aquilo que eu não precisava, fiz um select, ou seja, eu fui lá e selecionei todos os dados que estão naquele momento na tabela ITP, para que eu possa verificar o que existe, o que é novo, né? Então eu tenho dados no meu grid, então eu tenho que verificar, comparar aquilo que está no meu grid, se existe nesse select que eu acabei de fazer. Se existir, eu vou editar, se não existir, eu vou adicionar. Então eu faço um novo for do 1 até a quantidade de linhas que existir no meu grid. Aqui eu vou fazer uma comparação, tá? Vou analisar o seguinte: tem ou não tem produto inserido? Estou analisando a coluna 2. Lembrem que a coluna 1 é o ID da tabela ITP, e a coluna 2 é o ProID da tabela ITP. Então, é diferente de vazio, ou seja, tem produto inserido? Ah, tem sim. Então, eu vou analisar se o campo 1 é numérico. Ou seja, se for numérico, quer dizer que existe um ID, um código ali dentro. Se não existe um código ali dentro, e uma vez que o usuário não tem acesso a esse campo, quer dizer que esse dado é um dado já trazido de uma
de uma gravação anterior. Então, estou fazendo uma alteração. Tá? Trata-se de uma alteração. Então, não possui a ID do ITP. Ou seja, se não existir nenhuma informação ali dentro, se ela não for numérica, tá? Então, ele adiciona RS item, add new, RS item ITP pad ID é igual ao pad ID. Eu estou dizendo nesse momento que aquele item que eu estou guardando na tabela ITP refere a esse pedido, o pad ID, a chave primária. A chave estrangeira, chave primária. Se não, ou seja, é numérico, né? É numérico. Se é numérico, o que eu fiz então? Eu mandei mover para o primeiro registro e mandei fazer um find first. Ou seja, o que find first faz? Ele procura o primeiro ITP ID, desculpem, o primeiro ITP ID que seja igual ao código que está na coluna 1, que é o ITP ID. Né? Ele existe. Então, eu mando procurar. Aí eu venho aqui e verifico. Se forem iguais, quer dizer que ele encontrou. É bom fazer esse teste. Né? Não é garantido 100% de que eu busquei aqui. Vai aqui na rede, em outra estação, alguém acaba de alterar esse dado. Enquanto eu cheguei nesse ponto, ele foi excluído lá. Né? Então, é bom eu verificar. Então, se ele for diferente, quer dizer que não existe. Ele não encontrou. Ele não encontrou esse ID. Aí eu mando adicionar e coloco as mesmas coisas que estão aqui em cima. Atrelo o item, aquele item, ao pedido. E o resto é simplesmente dados que eu posso, independente se for uma inclusão ou uma alteração, eu posso estar alterando. Seria qual o produto, que eu posso de repente ter trocado o produto. Qual é o código do produto, a descrição, a quantidade, o preço, o desconto, a acréscimo total. Então aqui são apenas atribuições. Né? Eu estou dizendo que o campo ITP ProID, dada a minha tabela, vai receber o campo 2, que se refere ao ProID do meu iGrid. O I vai ser sempre I, porque o I se refere à linha, que vai estar alterando dependendo do valor do I, que é o for. Eu vou começar do 1 até a quantidade de linhas que existir no meu iGrid. Então, depois de ter feito essas atribuições, eu mando fazer um update e mando dar um refresh no meu record set. Né? Por isso que aqui eu coloquei um move first, porque aqui embaixo eu dou um refresh. Quando eu dou um refresh, por padrão, né? Isso aí já é fato, o cursor, né, da tabela RS item vai para o primeiro. Então, assim, talvez não fosse necessário, né, que aqui eu dei um refresh, né, mas o refresh eu dei aqui embaixo. Aqui em cima, o primeiro, né, vamos que isso aqui é o primeiro, e ele já está mal posicionado. Então, só para garantir mesmo, tá? Aí, ele fez em todas as linhas, acabou de fazer todas as linhas, ele terminou. Quando você encontra este sub, é porque logo abaixo vai ter um label ou um rótulo para tratamento de erro. Ok? Então, toda vez que você queira inserir um rótulo de erro, para desviar o fluxo do programa para aquele comando, né, para aquele label, você coloca este sub antes dele. Porque senão, mesmo que tenha feito com sucesso, ele vai executar o erro e vai dar uma mensagem que houve erro e tudo mais. Então aqui ele dá um cancel update e dá um MSGbox descrevendo o erro que aconteceu. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar aqui um ponto de interrupção para que você possa ver passo a passo, tá, a execução desse código. E claro, antes disso, eu vou dar um minuto para que vocês... um minuto não, vou expandir aqui a janela para que vocês possam estar copiando esse código, tá? Começa aqui e termina cá embaixo. Então vou expandir um pouco a minha janela aqui. Vou ver se tem algum código. Não, ok. Então, dê um pause no projeto de vocês, copiem, né? Também estudem, entendem por que está sendo assim, já expliquei também. Copiem toda essa parte. Copiaram? Agora eu vou rolar um pouquinho para baixo para que vocês copiem a outra parte que está oculta.
Copiaram? Bom, vamos então agora marcar um ponto de interrupção aqui e vamos tentar fazermos a inclusão de itens nesse momento, tá? Vou aqui executar. Entrei no sistema, vou abrir o pedido, vamos tentar incluir aqui 20 do 4. Realizar um produto, vou gravar apenas um produto. Vamos gravar e vamos ver o que vai acontecer na rotina de gravação. Percebam só, vou dar F8 linha por linha e vocês verão. E nesse momento está vazio, vale 1. Então o que ele vai fazer? Vai testar. E grid seu valor está vazio, então não existe nada ainda. Então ele pulou. Diferente? Não é diferente. Beleza, então ele não tem nada que deletar. Está vazio. O que ele fala aqui? Se tiver diferente vazio, ele executa. Se não, ele executa todos. E esse padrão pede ID. Se não me engano, deu falha aqui. Que pede ID está falando que o objeto é obrigatório. Vamos ver aqui. Pode ter acontecido. É esse padrão. Vai dar um erro aqui. Tá? Não é esse padrão, é esse pedido. Então já aproveitem e editem esse valor. Porque em outro projeto eu chamei isso aqui de padrão. Aqui embaixo também. Tá? Aqui embaixo da mesma forma. Vamos salvar o projeto. Salvei o projeto, faço a mesma aí. E vamos ver se existe, agora já existe, 33. Então ele deletou, só que não deletou nada, né? Ele deletou se existisse, alguma pedido não existe. Então ele fez aqui o select, já deu um erro aqui. Não tem problema, vamos cá para baixo. Vamos tentar gravar de novo. Gravação sim. Vamos ver onde é que deu esse erro aqui, né? Desculpem. Já sei o que é, tem mais um aqui, ó. Esse padrão é pedido também. Ficou um aqui sem mexer. Isso é normal. Salvei. Um erro, outro erro. E valendo 1. Tá vendo? Ó, se igrid seu valor 2, que é o produto, que é o ID 3, ele tem um produto, então ele vai fazer o quê? Desculpa interromper aqui com meninos. Bom, continuando. Então ele verifica se o primeiro campo tem dado. Ele não possui. Então ele vai fazer uma adição. Ele vem aqui, dá um add new, coloca o 35 também lá na chave estrangeira da ITP, que é o pad ID, e aqui continua, coloca o produto, o código, né? Aqui vamos ver se está tudo certinho, né? 7, aqui está vazio, vamos ver, pode ser que dê erro, né? Desconto, ok, acréscimo também do 0, total, ele trouxe o valor total e vai gravar. Beleza, conseguimos gravar o nosso item. Bacana, gente. Funcionou, estamos com o nosso produto gravado. Tanto é que se eu fechar aqui e abrir de novo, vocês vão ver que não mostrou. Não mostrou porque, vamos ver. Bom, erro de gravação não deu. Então, dá a entender que gravou. Vamos ver aqui, pedidos. Vamos mostrar, talvez ele apenas não mostrou para nós. Perdi. Bom, vamos verificar, né? Gravou. Bom, se gravou, é porque... Vamos ver se existe o 35 aqui. Existe. Então, é no mostrar que está falhando a execução do método. Vamos colocar aqui um ponto de interrupção aqui. Vamos mostrar de novo. Então, vamos ver o que de fato está acontecendo aqui. Ele fez um select, ITP, onde ITP é igual, pede ID 33. Tá. Desculpe. Vou desmarcar esse aqui. Eu esqueci que esse aqui é o 33, é o primeiro da lista. Nós temos que verificar o 35. Tá aí. Então, gente, olha só o passo que nós temos. Da forma que está aqui, você já montou o seu sistema. É
como se daqui para frente fosse apenas extrair informações através de relatório, tá? Então eu posso vir aqui alterar, vocês verão aqui, ó, eu posso inserir mais um item, vou inserir aqui mais um item, para vocês entenderem o porquê da diferença do ID delete. Então aqui, quando eu gravar, o ID delete agora terá informação a preservar. Então, tem dados. Então, ele vai montar o ID delete. O ID delete é igual a 2. Ele vai para o próximo, não existe nada. Então, delete igual a 2. O que ele vai fazer? Ele vai excluir todos os dados que sejam diferentes do ID delete. Ou seja, ele não vai excluir nada, porque não existe nenhum lá. Aí, ele continua. Ele vem aqui e faz o teste de novo, existe dado, né? Possui ID, tá vendo? Que agora, quando ele pegou no primeiro, ele viu que existe um ID. Então, ele não vai fazer um add new, vai fazer um alter, né? Um edit. Então, ele veio aqui, deu um find nele, encontrou, tá? Ele encontrou. Ele vem aqui, pula para aquilo ali. Bom, vou dar um erro aqui, porque aqui, no ADO, no método ADO, você não precisa fazer um edit. Já no down você precisa. Então aqui, ó, se for diferente, dá um add new. Tem que colocar um else aqui, ó. Se não, rs itens edit, senão vai dar erro. Vou mover aqui o comando para cima de novo para ele editar e vou continuar. Deu update. O próximo ele vai ver que não existe, ele vai dar um add new. Vem como é que é bacana. Dá um update a code set e gravou. Ou seja, estou com 2 itens agora no meu grid. Vamos consultar aqui. 35. Bom, parece que não fez nada. Vamos ver por quê. Tem um erro aqui. Vamos cancelar. 35. Tem que dar certo. Tá? Vamos ver no banco de dados, né? Vamos ver no banco de dados primeiro, porque, bom, já existe, tá? Então, é alguma coisa que o grid falhou na hora de puxar. Já aconteceu isso, tá? Parece que utilizando o método down, você precisa adicionar as linhas na quantidade necessária para que ele consiga exibir, tá? Isso já não acontece com o ADO. Como eu disse, numa próxima oportunidade vamos abordar essa tecnologia de acesso a dados, que ela é muito mais avançada em relação ao método down. Então aqui vou adicionar agora esse produto aqui. E na hora de gravar, na hora de mostrar, ele vai gravar. No mostrar, o que acontecer? Ele trouxe 1, né? Estranhamente ele trouxe 1. Vamos dar um stop aqui. Vamos executar de novo. Opa! Vamos fazer o logo, né? Opa. Pedidos 0. Esse aqui não tem nada. Vamos consultar aqui o 35. Trouxe 1 também. Vamos ver se o 35 está com o mesmo. Está com 2. Eu não sei porque que ele trouxe apenas 1. Vamos ver aqui. Não tem problema não. Vamos fazer o seguinte. O que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu tenho que fazer do until. Fazer um laço aqui. Do until ES itens EOF. Loop ES itens movimento. Beleza. Vou mandar adicionar as linhas aqui. Grid 1 add roll. Vamos ver se é isso mesmo. Ok? Exatamente isso. É o que eu suspeitei. Tá? O que eu fiz aqui? Vamos dividir de novo. O que eu fiz? Eu tive que fazer um loop em todos os itens, ou seja, eu teria que adicionar linha por linha para depois fazer o fill from rs do grid. Então fiz um loop, que vai fazer isso aqui 2 vezes, porque eu tenho 2 registros,
em cada vez que ele fizer isso, ele adiciona uma linha. Então, o Fill from RS já vai trazer os itens com as linhas já adicionadas. Então, é isso que estava acontecendo. Então, gravei aqui. Posso consultar aqui, eu trouxe nada. Eu posso editar esse cara aqui e colocar itens. Ou seja, então você pode fazer o seu pedido, depois voltar nele de novo, acrescentar mais coisas, tirar as coisas. E por aí vai. Vou mandar gravar. Beleza, me gravou sem erro nenhum. Ou seja, o nosso programa já está funcionando. Tá? Então, pessoal, outra coisa que eu prometi aqui que eu ia fazer era na parte e como ficaria também se eu quisesse excluir alguma informação. Vou inserir mais coisas aqui então. Esqueci a DC aqui. Inserir o 4, todos os itens. Gravei todos os 4 itens, ok? Vou excluir, tá? Por enquanto não dá, porque eu não adicionei ainda a rotina de exclusão, de remover linha do igreja. Tá? Isso fica com a próxima videoaula. Nossa videoaula já deu 31 minutos, já estendeu o limite, que para mim eu pensei em fazer no máximo 20 minutos. Então nos vemos na próxima videoaula. Creio que já tem material suficiente para que vocês possam adiantar o projeto de vocês. E estamos aí, qualquer dúvida é só entrar em contato. Uma ótima tarde, muito obrigado e até a próxima.